Boa tarde, tudo bem? Parabéns! Parabéns pra nós! Nossa, né? mas é tão legal poder ter exemplos de mulheres batalhadoras, inteligentes, que colocam aí essa responsabilidade numa profissão, que é o seu caso, que vem aqui e conta tudo com tantos detalhes que a gente fala, poxa vida, tem gente que deve assistir e falar, acho que eu vou fazer medicina, acho que eu vou me inspirar em algumas mulheres que praticam tão bem a sua carreira, que daí você fala, acho que eu vou seguir a carreira de tanto que a gente admira. Então, você tinha que estar aqui hoje. Nossa grande mulher, apesar de ser pequenininha, ela é toda pequenininha, minhonzinha, mas é uma grande mulher. Obrigada, viu, doutora Andressa? Eu acho que é o caminho inverso também. Eu acho que as mulheres também que eu atendo me inspiram a fazer cada dia melhor também. Que legal. Isso é verdade. O que eu recebo no Insta, o que eu recebo no Face, as meninas que eu atendo no consultório, que eu vejo no posto, na verdade é sempre uma troca muito boa que eu vejo aqui com você, Carol. Que legal. Você também me inspira, todos vocês me inspiram a cada dia querer fazer mais, querer fazer melhor, querer fazer mais bonito todo dia. Estudar, né? Ainda mais, Estudar, né? Para que a gente consiga ser, né, cada vez mais guerreira, cada vez mais forte, cada vez mais bonita, cada vez mais incrível. Exatamente, né? É uma isso. troca, né? E olha, mais prazer ainda, porque hoje é um dia especial e a gente escolheu um tema que dentro, eu acho até da sua especialidade como endocrinologista, é talvez o tema mais importante, é algo tão recorrente no seu dia a dia, quando a gente fala de tireoide e de preocupação das pessoas, quando elas notam qualquer sintoma, elas já dizem, é da tireoide. Acho que tô com problema na tireoide. Mas é impressionante como todo mundo acaba caindo nisso. Então, até pra gente introduzir o assunto, antes da gente colocar o nosso vídeo, o que você queria dizer a respeito da tireoide e por que hoje você acha que merece um destaque, tudo que a gente vai ensinar aqui? Bom, primeiro porque é Dia Internacional das Mulheres e as doenças da tireoide, elas acometem mais comumente as mulheres. A gente tem incidências em torno de 9 mulheres para cada homem acometido. Então, é uma doença que o hipotireoidismo e hipertireoidismo acometem massivamente mulheres. Então, toda vez que a gente fala em tireoide, a gente se refere às mulheres e a tireoide está diretamente relacionada ao nosso metabolismo. Os hormônios tireoidianos, eles são um dos principais reguladores do nosso metabolismo. Então, toda vez que a gente fala em ganho de peso, perda de peso, são determinantes, não são os principais determinantes, mas são determinantes. Então, quando a gente fala em avaliação endocrinológica, ela não pode ficar sem ter hormônios tireoidianos. Então, hoje em dia, falar de endocrinologia é falar de tireoide, com certeza. Perfeito. Vamos começar com o nosso vídeo, vamos colocar o vídeo na tela então. Doutora Andressa vai desenvolver aqui. Pare quando quiser as imagens, então. Vamos lá. Vídeo na tela, olha lá. Localizada, então, na região anterior do pescoço, a nossa tireoide, a gente tinha a ideia de que ela ficava um pouquinho mais alta embaixo do queixo. Na verdade, ela fica aqui em cima do ossinho da região central do tórax e ela produz esses dois hormônios que o nosso vídeo está mostrando, o T3 e o T4. E ela tem o formato conhecido da borboletinha, com as duas asinhas, que são os lobos, e o meinho, que é o corpinho da borboleta, que a gente chama de istmo. E ela produz o T4 e o T3, que são os principais hormônios que vão circular na corrente sanguínea. E eles, Carol, são eles que vão garantir o correto funcionamento do nosso corpo. E aí a gente consegue entender que a tireoide, ela é regulada pela glândula hipófise. Muito bonito esse vídeo. Ele é muito bonito, esse vídeo. E ele mostra que a glândula hipófise é ela que vai comandar o funcionamento da tireoide através do hormônio TSH, que eu trouxe para mostrar para vocês também. Vamos fazer a dinâmica aqui ao vivo. A gente vai fazer a dinâmica aqui ao vivo. Acho que a gente pode pausar o vídeo para a gente poder trazer para a dinâmica aqui do pessoal de casa. Vamos lá. Né? Porque assim, uma grande dúvida do pessoal de casa é hipo, é hiper, né? Quando é que o TSH tá demais? Quando é que o TSH tá de menos? E aí o que eu pensei em mostrar? Eu pensei em mostrar como se fosse uma gangorra, né? Para o pessoal de casa poder entender. Então assim, o que o vídeo mostrou? Então, o vídeo mostrou a hipófise, que fica no cérebro, que eu vou deixar na tua mão. Aqui, Carol, né? Hipófise. A hipófise. Então, a Carol é a hipófise, né? E eu sou a tireoide, tá ok? E a tireoide produz o TSH, que vai ir na tireoide e vai falar para a tireoide produzir o T4. Então, a Carol carrega o TSH, tá, Carol? Então, fica com o TSH na sua mão. E eu vou ficar com o T4. Então, a Carol produz o TSH, que vai estimular a minha tireoide a produzir o meu T4. Perfeito. Tá ok? Tranquilo. Muito bem. Se a minha tireoide está com uma dificuldade de funcionamento, o que vai acontecer? O meu T4 vai cair. Tá. E aí, o que você, Carol, que é muito mandona, vai fazer? Eu vou
aumentar o TSH, como se fosse uma gangorra. Automaticamente a hipófise aumenta o TSH, então fica muito. E aí o que vai acontecer? Ela vai subir. Então é como se fosse um mecanismo de gangorra. Então toda vez que o meu T4 cai, o que acontece com o meu TSH? Aumenta. Sobe na corrente sanguínea. E isso é o quê? É quando a gente consegue ver o hipotireoidismo nos exames de sangue. Olha as nossas mãos, é uma gangorra. Exatamente. Aqui tá no meio, eu tô aqui em cima, a doutora Andressa tá com T4 ali embaixo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a varetinha aqui para ajudar a gente a entender. Gostei disso. Então, olha só. Então, toda vez que eu tenho um T4 baixo na tireoide, porque a tireoide não está conseguindo funcionar, a minha hipófise naturalmente vai aumentar a produção de TSH. Isso. Tá ok? Tá, perfeito. Muito bem. Se por algum motivo a minha tireoide acelera o funcionamento e produz muito T4... a hipófise vai mandar produzir menos TSH. Então, aí no exame de sangue, o meu TSH vai estar quase zeradinho, 0,000, e o meu T4 vai estar muito alto na corrente sanguínea. Isso é? O hipertireoidismo é quando a tireoide funciona muito. Tá. Aí é que tá. Nós estamos falando de causas de tireoide. A gente não está nem mexendo com as doenças de hipófise, tá? Pessoal que está em casa, porque a gente também tem problemas de hipófise que podem causar hipertireoidismo. Era o que eu ia te perguntar. E quando a hipófise não produz a quantidade certa de TSH? Aí o que acontece? Aí nós perdemos essa regulação de gangorra. Tá. Aí o que acontece? Aí quando a gente perde a regulação de gangorra, pode ficar com o seu cérebro aí, cara. Tá, fica com o cérebro aqui. Fica com o seu TSH também. Tá. Quando a gente tem uma hipófise com problema, o que vai acontecer? Ela vai produzir muito TSH, que vai fazer com que a tireoide trabalhe muito e com isso ela vai produzir muito T4. Entendi. Então a gente vai ter muito T4 no sangue. É o único momento que vai ter os dois muito. Muito. Quando a gente fala em T4, eu estou usando o T4 para simplificar, porque na verdade a tireoide ela produz T3 e T4. Tá. Quem está em casa, sabe a diferença por que é T3 e T4? Não. Por conta da quantidade de iodo que a gente tem no hormônio. O T4 tem 4 iodos e o T3 tem 3 iodos. Então é só por isso, na verdade. Entendi. Só que a gente usa de padrão internacional a dosagem do T4 livre na corrente sanguínea. Tá. Por quê? Porque é uma dosagem mais estável e mais padronizada. Mas, doutora Andressa, quando a gente tem, então, os dois altos, caracteriza que doença? Caracteriza geralmente o hipertireoidismo de origem de hipófise. Não de origem de tireoide. Mas é tudo muito raro, Carol. Tá. O que normalmente a gente vai ver nos exames? A gente vai ver o efeito gangorra. A gente vai ver de causa tireoidiana, de causa de tireoide, que é muito mais comum. E a gente vai ter o hipertireoidismo, que é o TSH muito baixo com T4 alto, que significa que a tireoide está trabalhando muito, ou muito mais comum, que é o hipotireoidismo, que é o TSH muito alto e o T4 baixo. Só que a gente tem um estágio intermediário, que é quando o T4 ainda não caiu, mas o TSH, como ele já é muito espertão, ele já subiu, que é o hipotireoidismo subclínico. Nossa, então segura essa parte. Seguro. Vou pôr perguntinha do público. Já chegaram várias, Eu espero que esteja ficando claro pro pessoal de casa. Super. E daqui a pouquinho, claro, Por favor, a gente tem gente. imagens, temos aqui uma linha de raciocínio em PowerPoint pra gente entender o hipo e o hiper. Perguntinha na tela. Beijo, Paula, obrigada. Quando se retira toda a tireoide, é necessário, então, fazer a reposição hormonal? Você já me conta qual é a recomendação específica e ela já dita um quadro que é um problema e até precisa da retirada da tireoide. Vamos guardar, diretor, um pouquinho essa pergunta? E daqui a pouquinho você responde no momento que você estiver falando do problema. Respondo. Porque é bem específica. Vamos colocar o primeiro PowerPoint na tela? Vamos. Imagem na tela, então, quando a gente chegar no momento, Paula, dessa retirada. Eu não esqueci que eu vou falar. A doutora Andressa vai falar. Vamos lá. Não, vamos no PowerPoint da doutora Andressa, que tem aí todo o raciocínio da nossa... Começa com a bicicleta. Então, isso, o que acontece? Por que a gente tem sintomas de hipotireoidismo ou de hipertireoidismo? Então, eu gosto de comparar o nosso metabolismo como se fosse uma bicicleta, né? E o nosso metabolismo depende dos hormônios da tireoide para mover os pedais da bicicleta. Ai, que bonitinho. Então, o que acontece? O que é o hipertireoidismo? É quando a gente tem muito T4
T4 e muito T3, acelerando os pedais dessa bicicleta. Tá. Porque o nosso organismo, Carol, ele vai depender do T4 e do T3 para girar esses pedais de forma mais rápida, como se fosse um aditivo de automóvel, fazendo com que essa bicicleta pedale mais rápido. Entendi. Então, a gente vai ter os sintomas: aumento da frequência cardíaca, aumento da temperatura da pele, pode ter perda de peso, pode ter unhas e cabelos mais quebradiços, pode ter tremores. E aí, a depender da causa, se for uma doença de imunidade da tireoide, a gente pode ter o olho, pode ter uma protusão do olho. Então, é por isso que a gente precisa identificar mais cedo a doença. Perfeito. O hipotireoidismo... Vamos pro próximo. E aí a gente pode seguir para o nosso próximo slide. E quem já me acompanha no Instagram, volta um pouquinho mais o slide do hipotireoidismo. Hipo, aí. Então, a bicicleta. Quem me acompanha no Insta já viu esse slide antes. Então, o que acontece? É justamente quando falta força para esse pedal da bicicleta. Tá. Então, a gente vai ter a pessoa um pouco mais lentificada, com maior tendência a ganho de peso, maior tendência a inchaço, o raciocínio fica um pouco mais lento, ganha mais retenção de líquido. Tá. E aí, o que eu falo? Para quem retirou a tireoide, e aí já respondendo a perguntinha da Paula. Então assim, o que acontece? A gente não tem a produção normal do T4 e do T3, então a gente vai precisar repor artificialmente, eu vou até fazer por boca mesmo, T4. porque a medicação é por boca, o T4. Hoje a reposição padrão internacional é com T4, que é a levotiroxina, para a gente repor o hormôniozinho da tireoide que foi-se embora pela cirurgia. Tá, e vou te fazer uma pergunta agora que tem tudo a ver, que é o seguinte, dúvida. Para cada pessoa, essa reposição é diferente? É diferente. Por que essa reposição é diferente? O que tem que ser avaliado? Tem que ser avaliado o TSH de cada um? Perfeito. Para dar a dosagem do que vai ser reposto? Perfeito, exatamente. O que define a qualidade da reposição e a quantidade da reposição é o TSH. É ele que vai me determinar, pelo mecanismo da gangorra, qual é a quantidade correta. Se eu estou repondo hormônio demais, o meu TSH vai estar baixo. Então, eu sei que eu tenho que baixar a minha reposição. Se eu estou repondo hormônio de menos, o meu TSH sobe. Então, eu sei que eu tenho que aumentar a minha reposição. Então, para quem está em casa, reposição para a retirada de tireoide ou hipotireoidismo é essencial, faz parte da manutenção da vida, deve ser continuada e avaliada por um médico. Perfeito. E precisa de exames periódicos para a gente poder fazer o acompanhamento. E no caso da perguntinha da Paula, ela disse, na retirada da tireoide, então aí já é um outro problema. É a reposição. Que pode ser, de repente, por um tumor. Perfeito, né? tem que fazer reposição. Pode ser que tenha tido que retirar a tireoide toda. Também tem que fazer. Sim, tem que fazer. E em casos de tumores de tireoide, inclusive, a gente faz a reposição um pouco acima do normal, da que a gente usa para hipotireoidismo, inclusive para evitar o crescimento de metástases. Então, é muito importante fazer a reposição sempre. Perfeito. Vamos para um próximo slide? Daqui a pouquinho a gente vai colocar mais perguntinha do público. Vamos falar de uma coisa muito legal. Nódulos na tireoide. Então, além de hiper, a gente também encontra nódulos na tireoide, que é o assunto até que a gente iniciou, mas não quer dizer que esses nódulos todos sejam tumores. Não, nódulos não são tumores. E aí, Carol, eu melhorei a minha dinâmica. Né? Eu fiquei pensando como é que eu ia melhorar a dinâmica. E aí, assim, gente, vamos lá. Aula de ciências, né? Lembram das células, né? Sim. A gente tinha célula, núcleo, citoplasma, então. Nossa tireoide é feita de células, né? Então eu trouxe para representar aqui, nossa tireoide lindinha, bonitinha, ela é feita de células. E os nódulos nada mais são do que aglomerados de células. Quando a gente fala de nódulo, não de cisto, que eu vou falar daqui a pouquinho, mas de nódulo, o que eles são? Como se fosse uma bolinha de massinha de sorvete feita de células. Então eu trouxe aqui um grão de bico para representar o quê? O nosso nódulo cheinho de células. Aqui, ó. Então, peraí que eu vou virar assim. Então, é como se fosse uma massinha de sorvete cheia de células dentro. E todas as tireoides têm nódulos? Não necessariamente. Algumas tireoides, por motivos genéticos, influências ambientais, doenças de imunidade, como, por exemplo, o hipotireoidismo autoimune, podem formar nódulos, que são aglomerados de células que vão formar bolinhas dentro
da tireoide, tá? Que são os nódulos. Quando a gente olha dentro do nódulo, a gente vai ver uma quantidade de células. E aí a gente precisa ter algumas características para se preocupar com o nódulo. Por exemplo, se a gente tem calcificação dentro desse nódulo, que são pedacinhos de cálcio dentro desse nódulo, a gente vai conseguir ver ao ultrassom e a gente vai indicar um exame de punção. Tá. Por que a gente indica esse exame de punção? Porque, eventualmente, dentro desse nódulo, a gente pode ter algumas células que são células mais malignas, que eu estou representando aqui por feijõezinhos pretos. Eu vou colocar aqui um pouquinho. Então, são células aqui no meio que a gente vai conseguir, talvez com calcificação ou sem calcificação, ter dentro desse nódulo. Quando a gente faz a punção, Carol, o que a gente faz? A gente tira uma amostra dessas células através da punção, que é feita com uma agulha. Pega essa amostra dessas células e leva para o microscópio. E aí a gente consegue ver. Se as células brancas, que são meu grão de bico, são benignas, as minhas células, que são meu feijãozinho preto, são malignas, eu consigo enxergar e eu consigo dizer se esse meu nódulo é maligno ou é benigno. Entendi. Entendeu? Sim. Então, diante de um nódulo de tireoide, a primeira coisa que a gente precisa ver é a característica dele ao ultrassom. Mas antes de chegar nessa etapa, doutora Andressa, como as pessoas podem ter uma noção que podem estar desenvolvendo nódulo, seja ele maligno ou benigno? A tireoide pode crescer, ela vai sentir alguma coisa ao engolir, gânglio... Não necessariamente. A maioria dos nódulos hoje em dia que a gente consegue identificar são nódulos muito pequenininhos. A gente na palpação, lembra que eu fiz a palpação? Faz a palpação, faz. Vamos lá, vamos na palpação, doutora Andressa. A tireoide, ela fica localizada aqui nessa região anterior do pescoço. Vamos só ver aqui. Isso. Deixa eu tirar o cabelo. Então aqui, nessa região anterior do pescoço, em cima do ossinho da traqueia, e a gente vai conseguir palpar ela aqui nessa região. Então, a gente vai conseguir desenhar a borboletinha aqui, a gente vai palpar. A maioria dos nódulos hoje em dia, quando a gente faz o exame da tireoide, eles têm menos de 1 centímetro. Então, é muito difícil a gente pegar na palpação. Até meu dedo, que é bom, e o dedo dos meus chefes, que é melhor ainda que o meu, às vezes não consegue pegar nódulo menor que 1 centímetro. E a gente vai precisar daí do exame do ultrassom. No exame do ultrassom é que a gente vai conseguir ver as características que eu falei dos nódulos. Calcificação. Às vezes a gente consegue ver também a presença de líquido, que são os nódulos que tem células e que tem líquido, e às vezes quando a gente tem os cistos. Entendi. Quando tem cistos, então, é uma parte líquida. É uma parte líquida, que a gente fala que é água, mas na verdade não é água, é um material mais gelatinoso que chama de coloide. Perfeito. Então, o que é o cisto? E aí eu sempre gosto de demonstrar, né? Todo mundo fala assim, mas é água. Na verdade, o que acontece? É quando a gente tem dentro do nódulo um material mais gelatinoso e a gente pode ter também um pouco de células numa região do nódulo. Então, quando a gente imaginar agora, a partir desse momento, nódulos da tireoide, eu queria que vocês imaginassem bolinhas de sorvete. Quando for nódulo, ele é uma bolinha de sorvete maçudo, e quando ele for cisto, ele é uma bexiguinha com líquido dentro. E o cisto pode ser maligno também? O cisto, se ele tiver uma região sólida, com células, se a gente conseguir aqui filmar, ele pode ter células malignas no interior, que são os feijõezinhos pretos. Então, uma vez que esse cisto tem uma parte sólida e a gente puncionar e analisar e vir que essas células são malignas, aí provavelmente a gente vai ter que retirar esse cisto. Também. Assim como nódulos. Assim como os nódulos. Perfeito. Então, vamos colocar uma perguntinha do que eu... Vamos sim. Juju, posso te dar isso aqui? Que agora já tá com a água. Bagunça, a gente não vai conseguir segurar. Antes que eu faça Mas ficou bagunça. muito bem representado, gostei. Eu espero que tenha ajudado. Perguntinha na tela, você já vai me falar agora. Linda foto, Cris, um beijo. É verdade que quando se retira um tumor maligno, a pessoa não consegue emagrecer de jeito nenhum? Pergunta boa, entramos num outro detalhe, porque quando a gente fala de problemas na tireoide, a maioria das pessoas já remete isso a um ganho de peso ou uma dificuldade de perda de peso. Perfeito. Nesse caso, quem precisa repor esse hormônio,
tem uma vida normal e um funcionamento normal da tireoide? Tem sim, tem sim. Essa história da dificuldade de perda de peso do hipotireoidismo, eu sempre falo que é uma dificuldade da perda de peso. O ganho do hipotireoidismo, ele não é um ganho de perda de peso muito grande. Quando a gente repõe o hormônio e mantém o TSH controlado, lembra da gangorra. Quando eu tenho um TSH baixo, um T4 baixo, o meu TSH sobe. Mas a partir do momento que eu vou fazendo a reposição de T4, o que vai acontecendo com o meu TSH? Ele vai normalizando. Perfeito. Nos casos dos tumores, eu vou ter que fazer uma reposição um pouquinho maior do T4. O meu TSH, obviamente, ele vai ficar um pouquinho mais baixo, mas a gente controla isso. O médico está aí para isso, para a gente controlar. E aí a pessoa vai tender a regularizar o peso dela. E ter vida normal. Vida normal, não vai mais poder usar essa gente. desculpa, eu tenho problema na tireoide. Não, já tá tomando a reposição. Já. Ela não tem mais problema. Em tese, não. Claro que se ela tiver alguma outra alteração hormonal, ela vai precisar ser investigada. Tá. Mas com relação à tireoide, não. Pode ficar tranquila que não. Vida normal. Vida normal. Doutora Andressa, tenho que encerrar o nosso papo. Sei que chegaram muitas perguntas, mas ficou muito bem explicado a diferença entre as doenças e quando a gente está falando de nódulos e de cistos. Claro que a doutora Andressa vai responder todas as perguntas, mas eu acho que isso também gera uma próxima pauta para a gente falar realmente, porque as meninas sempre perguntam, eu acho legal, dessa história de ganho e perda de peso. Eu faço a próxima pauta, se quiserem eu faço. Gente, é um negócio que está relacionado a tanta coisa que de repente a pessoa até conseguiu controlar esse problema, como você explicou, mas outros estão acontecendo e ela ainda não conseguiu identificar. Sim. E isso pode ser um problema, né? Na perda de peso. Com certeza. Então vamos complementar essa pauta com ganho e perda de peso na sua próxima chegada. Perfeito. E agora, Enéas, por favor, antes de encerrar, um miminho. Olha que arranjo mais lindo, arranjo de Roberto Rabelo. Olha querido, só, um beijo. Você sempre se supera. Olha que coisa mais linda. Ai, tá gente, aqui. são hortênsias, olha só. Olha que coisa mais linda. Ele colocou tudo aqui. Rô, Olha só. um beijo pra você. Obrigada sempre pelo carinho. Ah, obrigada. Esse é seu. Obrigada, amei. Feliz Dia Internacional da Mulher. Pra você, pra sua mãe. Ah, obrigada. Você já viu a foto da... Ela já esteve aqui no programa. Te amo. Gente, elas são iguais. É um negócio sensacional. Você põe as duas do lado, coraçãozinho. Elas são idênticas, coisa mais linda. Olha, quem quiser seguir a doutora Andressa, quiser saber mais sobre esses e outros assuntos aí ligados à endocrinologia, vai lá no Face Endocrinologia em Dia ou no Insta, @endocrinologia em Dia, e já consegue tirar todas as dúvidas, né? Sim. Doutora Andressa Heimscher, endocrinologista, tá sempre aqui no programa e a gente quer ouvir também a sua opinião. O que você quer ver? O que você quer ouvir durante as pautas da doutora Andressa? A gente vai falar. Obrigada, viu? Carolina. Tudo de bom pra você sempre. Obrigada, pra nós. Mais luz ainda e mais inteligência e mais desafios, porque é só assim que você consegue com certeza. superar e tratar os pacientes, né? Quando você ultrapassa os seus limites É verdade. para tentar ajudá-los. Graças a vocês. Beijo, obrigada. Obrigada, Sempre adoramos obrigada. você. Doutora Andressa,